em Mateus capítulo 7, versículos 15 até o versículo 23, para nossa edificação, iremos falar sobre cuidado com os falsos profetas. Nosso desejo que possamos ser edificados por meio da palavra do Senhor e possamos ter o nosso crescimento espiritual, ouvindo e crescendo sempre no entendimento da palavra do Senhor, para a nossa edificação e para o nosso despertamento espiritual. Diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 7, 15 até o 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor, vamos clamar ao Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la, Senhor, e praticá-la. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou, ó Deus, o evangelista Mateus, para registrar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que essas palavras possam, ó Deus, tocar profundamente a nossa vida e que possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito para que possamos entendê-las, ó Deus, e praticá-las para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o nosso coração. Abençoe o Teu povo, Senhor, que está aqui na nave do templo, as pessoas que estão na galeria, as pessoas que estão em casa acompanhando a transmissão, que o Senhor esteja tocando em cada coração e produza em nós, ó Deus, um despertamento espiritual para melhor te servir, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Charlatães e falsários existem em todas as áreas, em todos os ofícios, inclusive também na igreja, até mesmo entre os falsos profetas, existem até mesmo entre os profetas. Existem falsários, né? Existem médicos falsos, falsos advogados, falsos dentistas, falsos enfermeiros. E Jesus diz que existem também falsos profetas. Por isso Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Os divulgadores de novas doutrinas e revelações são mais comuns do que imaginamos. Certa feita, um pregador nos Estados Unidos disse que tinha ido na sala da Trindade, conversado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele estava trazendo uma outra revelação. Mas o apóstolo Paulo disse, mesmo se um anjo descer do céu e trouxer outra revelação, que não seja o evangelho que já foi revelado, seja anátema. O evangelho já está completo. Nós não precisamos acrescentar nada à Bíblia. Se alguém acrescentar ou tirar, sofrerá os flagelos, né, do Apocalipse. Muitas vezes, meus irmãos, esses falsos profetas estão do nosso lado nas igrejas que frequentamos. Recordo-me de um seminarista que negou a humanidade de Jesus após a sua ascensão. Ele pensava que depois que Jesus subiu aos céus e foi assunto ao céu, Jesus deixou de ser homem. Contudo, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele continua sendo homem no céu.
ele continua tendo a sua natureza divina, e que Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Por isso Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E acautelar é posse de sobreaviso, é usar cautela, cuidado para evitar o mal, é precaução, é prevenir, é precaver-se. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. E o verdadeiro profeta é boca de Deus, é porta-voz de Deus. O verdadeiro profeta foi chamado por Deus, foi comissionado por Deus e leva consigo a mensagem de Deus aos homens. Esse é o verdadeiro profeta. No entanto, os falsos profetas são representantes do poder das trevas, estão disfarçados de ângelos, são lobos com peles de ovelhas, falam as visões que vêm do seu coração e propagam mentiras em nome de Deus. Por essa razão, Jesus disse que nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas para não sermos enganados. Cuidado com os falsos profetas. Em primeiro lugar, porque eles são perigosos. Veja o que diz o verso 15. Vamos lê-lo juntos novamente? Todos juntos? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Os falsos profetas são perigosos e mentirosos. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, devoradores. Eles parecem, mas não são os verdadeiros profetas de Deus. Eles oferecem uma salvação facilitada, um tipo de vida fácil de ser vivido. Para eles, o autoexame é desnecessário. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos, que nós devemos julgar a nós mesmos, que nós devemos mortificar o nosso eu, a nossa carne. Os falsos profetas, eles desconhecem a mortificação no tocante ao pecado. O profeta falso é o indivíduo que não inclui as ideias da porta estreita, do caminho apertado na sua mensagem. Ele nada apresenta de realmente ofensivo para o homem natural, mas procura agradar a todos. O falso profeta, como diz o profeta Jeremias, eles dizem: paz, paz, quando não há paz. Essa é a mensagem do falso profeta. O falso profeta fala aquilo que o povo deseja ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir. Em Isaías 30, verso 10, está escrito o seguinte: eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas doces, aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Em outras palavras, ele diz o seguinte: Deus é amor, não existe inferno. Não existe inferno. É a mensagem dos adventistas do sétimo dia. Ele diz que não existe inferno, existe aniquilação. É a mensagem também das testemunhas de Jeová que negam o inferno. É a mensagem dos evangelistas que diz: venha Cristo e você ficará bilionário, ficará rico. Na Idade Média, por exemplo, os falsos profetas estavam vendendo os pedacinhos da cruz de Cristo para as pessoas adquirirem um terreno no céu. Hoje, no século 21, os falsos profetas estão vendendo o evangelho para que as pessoas possam comprar os terrenos da terra. É o evangelho da prosperidade. Antes era vendido o céu, agora eles estão vendendo a terra. E esse é o evangelho da água benta, do sal grosso, da terra de Israel, do manto vermelho. Você precisa tocar no manto vermelho, da toalhinha com o suor do apóstolo, da rosa ungida, do copo de água sobre a televisão. As pessoas passam a ter uma suspensão muito grande, uma crendice muito grande, e passam a ter nesses elementos os seus objetos de fé, num sincretismo religioso. Os falsos profetas querem nos desviar do caminho estreito, do caminho da cruz, da porta estreita que é Jesus.
Os falsos profetas estão no caminho, nos apontando o caminho largo, o caminho das facilidades. É por isso que Paulo se reuniu com os presbíteros na cidade de Mileto e trouxe uma orientação dizendo o seguinte: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Os falsos profetas, meus irmãos, nos apresentam um evangelho adocicado, um evangelho soft, um evangelho água com açúcar, um evangelho pervertido. Quem é Jesus? Olha, Jesus é bacana, Jesus é legal, Jesus é top, Jesus é 10. Esse é o evangelho dos falsos profetas. No entanto, o evangelho de Cristo é o evangelho da porta estreita, do caminho apertado, da verdade revelada, da salvação pela fé em Cristo, da renúncia do eu, da mortificação da carne, da santificação, da nova vida em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje nós podemos ver as pessoas fazendo sessão de descarrego para crente, as pessoas pegando os elementos do espiritismo, trazendo isso para dentro da igreja, as pessoas quebrando maldição de crente. A Bíblia diz que Jesus já nos resgatou da maldição da lei, e que sobre nós está a bênção de Cristo. O crente pode passar por lutas, por dificuldades, por intempéries e vicissitudes. E Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho, meus irmãos, da cruz, é o evangelho que mostra que nós temos nova vida em Cristo. E que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, de sorte que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O evangelho de Jesus mostra que nós somos mais do que vencedores. De sorte que nem o Hamas, nem o Hezbollah, nem o Estado Islâmico pode deter a marcha da igreja. Porque o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o evangelho de Jesus. Cuidado com os falsos profetas, porque eles são conhecidos pelos seus frutos. Veja bem, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Em outras palavras, vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva dos espinheiros, ou figo de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. Cada meus irmãos, produz segundo a sua espécie. Aqui, a uva vai produzir uva, e os espinhos vão produzir espinhos, os figos vão produzir figos, e as ervas daninhas, ervas daninhas. Como o homem pensa, assim ele age. Ninguém colhe uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Os falsos profetas falam aquilo que o povo gosta de ouvir, mas o verdadeiro profeta fala aquilo que o povo precisa ouvir. O falso profeta cria uma mensagem. O verdadeiro profeta não cria, não inventa, não modifica, não acrescenta, não diminui nada da profecia. O verdadeiro profeta vai pregar o que a Bíblia diz, porque aquilo que a Bíblia diz é fundamento para a nossa fé, é a nossa única regra de fé e prática. O verdadeiro profeta só transmite aquilo que Deus quer. Paulo disse aos Gálatas o seguinte: se alguém
trouxer outra revelação que não seja essa, né, seja anátema. Seja anátema. Os reformadores do século XVI, eles foram acusados pela igreja romana de inovadores, de falsos profetas. No entanto, eles se defenderam dizendo o seguinte, que os seus ensinos não eram uma coisa nova, mas a recuperação do evangelho original. A reforma foi a volta às escrituras. Calvino disse que todas as doutrinas devem ser apresentadas à palavra de Deus como padrão, e que no julgamento de falsos profetas a regra de fé ocupa o lugar principal. E a regra de fé aqui é a Escritura, é a palavra de Deus. O falso profeta procura fazer prosélitos, o verdadeiro profeta procura fazer discípulos. O falso profeta se exalta, o verdadeiro profeta exalta a Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua, como disse João Batista. Como disse o precursor de Jesus. O falso profeta deseja ver o seu negócio eclesiástico prosperar, mas o verdadeiro profeta visa o crescimento do reino de Deus, o avanço do reino de Deus, a prosperidade do reino de Deus, o crescimento da igreja de Deus. Tudo na natureza, meus irmãos, se produz segundo a sua espécie. E esse mesmo princípio também vale para o reino espiritual. O bom fruto vem de uma árvore boa, enquanto o fruto ruim vem de uma árvore ruim. A árvore má produz frutos maus. Os frutos dos falsos profetas são discussões. Veja o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. Paulo diz a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Discussões sem sentido, sem fundamento, e não o serviço de Deus na fé. Os frutos dos falsos profetas também são divisões. Paulo diz em 1 Timóteo 6, 3 a 5, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então os frutos dos falsos profetas são divisões, ou racha na igreja, porque eles querem, falar de coisas que nada sabem, nada entendem, e eles gostam de contendas de palavras. Mas os frutos também dos falsos profetas é a perversão da fé. Em 2 Timóteo capítulo 2, versos 17 e 18, está escrito o seguinte: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Todos nós, quando nós falamos de câncer, nós ficamos assim, assustados. Mas o câncer deles aqui é pior do que o câncer físico. É um tumor que traz um mal muito grande para a família da fé, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Ele está dizendo, olha, a ressurreição já aconteceu. Asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Os falsos profetas, eles gostam de perverter a respeito da fé. A autodestruição por heresia e as obras da carne. A árvore boa, meus irmãos, produz bons frutos. Crescimento, paz, verdade, fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei.
Em outras palavras, o ensinamento bom produz fé, amor e piedade. O ensinamento bom produz a edificação da igreja, o avivamento da igreja, o despertamento do povo de Deus. Mas a árvore má, ela tem um destino mau. Ela será cortada e lançada ao fogo. O machado e o fogo aguardam o ímpio. Toda árvore cortada vira lenha, vai para o fogo. O falso profeta será cortado por Deus e lançado ao fogo. Lançado ao fogo. O islamismo é uma falsa religião. Maomé é um falso profeta, porque ele trouxe uma outra revelação diferente do evangelho revelado por Jesus. O nosso Deus não é Alá, mas é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus não é o autor do mal, como defendem os islâmicos. O nosso Deus é o autor do bem, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E aqui nós podemos perceber o que diz o apóstolo Paulo, assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O islamismo é anátema, porque é uma outra revelação, diferente da revelação de Jesus Cristo. E é por isso, meus queridos irmãos, que o falso profeta será cortado por Deus e lançado ao fogo. Toda pessoa que prega um evangelho diferente daquele que nós recebemos, seja anátema, porque está ocupando o lugar de outro. Toda pessoa também que se levanta na igreja, que traz uma outra revelação, diferente daquilo que nós recebemos, seja anátema. Mas vejam bem, cuidado com os falsos profetas, em terceiro lugar, que pregam uma coisa e vivem outra. A obediência é o teste que revela quem é quem. Veja o que diz o versículo 21. Vamos ler juntos? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Os falsos profetas pregam uma coisa e vivem outra. Como os escribas, censurados por Jesus em Mateus 23. Eles dizem e não praticam. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, pois não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, de 1 a 3. Eles ensinam e não obedecem. E Jesus reprova os que têm um visual de ovelha, mas um coração de lobo. Eles clamam: Senhor, Senhor, o tempo todo, profetizam, pregam, expulsam demônios, operam milagres, investem pesado em marketing, impressionam, seduzem, mas tudo é aparência. Eles não fazem a vontade de Deus, eles praticam a iniquidade. E Jesus não está preocupado aqui com o nosso discurso. Jesus está preocupado com o nosso comportamento, com a nossa conduta. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Deus quer que façamos o que é correto, e não apenas que ensinemos o que é correto. Não basta dizer Senhor, Senhor, e não obedecê-lo. Não basta colocar um adesivo no carro, BH é do Senhor Jesus, para ter acesso no reino de Deus. Não basta colocar uma cruz no peito e não ter peito para andar com Jesus. Porque Jesus disse: alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me.
É assim que nós devemos viver a vida cristã. E é por isso que nós podemos ver que, cuidado com os falsos profetas, porque eles pregam uma coisa e vivem outra, Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, tomando cuidado com os falsos profetas para não sermos enganados e devorados. Eles usam disfarces. Eles têm pele de ovelha, mas coração de lobo. Eles são devoradores. Eles ensinam que o caminho largo não leva à destruição, uma vez que todos os caminhos levam a Deus. E até mesmo o caminho largo e o estreito, no final de tudo, acabarão no mesmo destino, a vida. Ele diz o seguinte: olha, no final todos vão ser salvos, por todos os caminhos, por todas as vias, por todas as estradas. Mas isso é mentira. Jesus diz que existem apenas 2 caminhos: a porta estreita, o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. No entanto, nós devemos entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, uma vez que todas as outras portas conduzem à perdição. Só Jesus é a porta para o céu. E esta porta é estreita. É a porta que nos conduz aos céus. Segundo R.C. Sproul, o liberalismo do século XIX, meus irmãos, foi possivelmente o maior lobo que a igreja enfrentou. Embora poucos pudessem enxergá-lo na época, o fruto daqueles liberais é evidente agora. As grandes catedrais da Europa atualmente são, na maior parte, mausoléus, monumentos funerários. A pregação do liberalismo no século XIX esvaziou a igreja, porque eles abandonaram a Bíblia, eles abandonaram a palavra de Deus, eles alargaram a porta de entrada para o reino dos céus, eles abraçaram uma outra teologia, eles abandonaram o Cristo verdadeiro, eles rasgaram as Escrituras. E é por isso que nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas, para não sermos enganados e devorados por eles. A palavra de Deus tem que ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, iluminar a nossa vida. É a palavra do Senhor. Nós devemos sempre tomar cuidados com os falsos profetas, para não sermos enganados e destruídos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Pregando o que é certo e vivendo de maneira certa. Nós devemos pregar o que a Bíblia diz. Não pode existir um abismo entre o que se prega e o que se vive. É inaceitável que preguemos o bem e vivamos o mal. Não basta dizer Senhor, Senhor, e não obedecer às suas ordens. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Pode ser que sim. Balaão profetizou. Mas Balaão foi para o inferno, porque ele era um falso profeta. Um falso profeta. Balaão profetizou até sobre a vinda de Jesus. Contudo, está no inferno, porque Balaão era um falso profeta. Ele permitiu o liberalismo em Israel. Ele providenciou um meio da prostituição na comunidade de Israel. Ele pregou o que era certo, mas viveu de maneira errada. Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios? Isso pode acontecer. Judas Iscariotes expulsou demônios. Judas Iscariotes
andou com Jesus durante 3 anos e meio. Judas Iscariotes viu os milagres de Jesus, viu Jesus transformar a água em vinho, viu Jesus abrir os olhos dos cegos, viu Jesus fazer o paralítico andar. E Judas Iscariotes ouviu o sermão da montanha, ouviu as parábolas dos lábios de Jesus, ouviu as pregações de Jesus, as pregações mais belas, mas Judas Iscariotes traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata, porque ele era um ganancioso, e a Bíblia o chamou de o filho da perdição. O filho da perdição. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? Simão, o mágico, também ficou atônito com os milagres que os apóstolos estavam fazendo, e ele daria qualquer quantia em dinheiro para ter o poder de fazer o mesmo. Contudo, Pedro repreendeu, dizendo: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O dom de Deus não se adquire com dinheiro, mas é graça, é favor de Deus. Segundo Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o Senhor não pode suportar a presença daqueles que chamam de Senhor, Senhor, e depois praticam a iniquidade. O Senhor não pode suportar a presença daqueles que o chamam de Senhor, Senhor, e depois praticam a iniquidade. O Senhor, no dia do julgamento final, no dia do juízo final, vai dizer para esses: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, aquele que professa o nome de Jesus tem que andar em santidade. Aquele que diz Senhor, Senhor, tem o seu coração mudado. Aquele que diz Senhor, Senhor, tem o seu coração regenerado. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode proclamar que Jesus é o Senhor da sua vida, se não for pela ação do Espírito Santo. E quando nós confessamos o nome de Jesus como Senhor da nossa vida, isso significa que o nosso coração foi transformado. Não basta ter apenas, meus irmãos, uma confissão externa, religiosa, cerimonial do nome de Jesus. Aqueles que professam o nome do Senhor Jesus têm que andar em santidade, têm que odiar o pecado, têm que odiar o mundo, têm que odiar as coisas que Deus odeia e amar as coisas que Deus ama. Deus odeia o pecado. Deus odeia tanto o pecado que Ele enviou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Para morrer em nosso lugar, para resolver o nosso maior problema e nos comprar com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E quando Jesus foi assunto aos céus, Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para morar em nós, para estar conosco até o final, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Por isso nós devemos pregar o que é certo e viver de maneira certa para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?